Trabalhar em laboratório é uma satisfação para o professor e principalmente ao aluno, mas devo advertir que esse tipo de trabalho requer atenção e muita responsabilidade, e este é o objeto dessa videoaula. Venha comigo e irei apresentar a vocês as principais vidrarias de laboratório, bem como os cuidados que precisamos ter para evitar acidentes ou incidentes e assim termos um ambiente cada vez mais prazeroso para explorar as curiosidades da ciência. Vamos lá? Pessoal, vou apresentar para vocês aqui agora os principais materiais utilizados em laboratório, pelo menos o básico. Então, isso aqui é um becker, tá? É um copinho de vidro, é um copão. Esse becker ele é utilizado para aquecer materiais, fazer medidas de líquidos, transferir para outros recipientes. E assim no laboratório a gente tem de vários tamanhos. Esse aqui é de 1 litro, tenho aqui um de 100 ml, né, de acordo com a necessidade de cada um. Aí trago aqui para vocês um funil comum. É muito utilizado para transferir líquidos para recipientes que têm um gargalo mais estreito. Lembrando que a gente usa a maioria dos materiais em vidro porque é o material mais resistente à maioria dos reagentes utilizados nesse tipo de ambiente. Então tem também aqui o funil de filtração. Ele tem um colo longo, né, diferente desse aqui. Observe que o funil utilizado em filtração possui alguns sulcos. Isso aqui é para melhor aderência do papel de filtro durante o processo de filtração. E aqui eu tenho o Kitasato, é muito utilizado nas filtrações a vácuo. Olha, esse aqui é um funil chamado funil de Bunker. Veja que ele é poroso. Aqui se põe um papel de filtro e o funil de Bunker é acoplado no Kitasato, tá? Lacra bem para evitar a troca de ar com o ambiente externo. Esse orifício é por onde ocorre a sucção de ar, reduzindo assim a pressão interna, deixando a pressão externa mais intensa e desse modo a filtração é forçada a acontecer. Então é um material muito utilizado em laboratório quando se tem pressa no resultado da filtração. Quando não tem tanta pressa assim, pode-se fazer uma filtração comum. Mas esse amigão aqui, quebra um galhão. Aqui, pessoal, tem o cálice. A gente tem grande, tem ele menorzinho. Aqui, o cálice é muito utilizado na preparação também de soluções. Algumas reações químicas a gente usa nesse tipo de recipiente para melhor ficar a visibilidade. Ele é todo milimetrado. Então, é um material também que dá um grande suporte aos trabalhos em laboratório. Tenho aqui também o cadinho de porcelana. Esse material resiste a altas temperaturas. Conseguimos fazer o processo de calcinação, uma série de processos aqui quando se leva ao aquecimento. Então, aqui realmente é um suporte onde ocorre reações a altas temperaturas. Tenho aqui também o vidro de relógio. Ele é muito utilizado, por exemplo, para tampar um becker ou algum recipiente que esteja liberando vapores. Aqui também a gente pode fazer algumas reações mais simples, mas não é recomendado levar isso aqui diretamente ao fogo, tá bom? Tem aqui também a placa Petri, tá? É uma plaquinha de vidro. Veja que tem as bordas aqui nas laterais. Também pode-se fazer algumas reações, pode também, em outras situações, cobrir um becker. Tem ele de vários tamanhos e também ocorre uma série de outras reações aqui no interior desse vasilhame. E aqui eu tenho também o pistilo e o amorfariz. Veja, pessoal, parece um pilãozinho. Isso aqui é para triturar materiais sólidos na transformação em pó. Então, veja bem, eu posso pegar um comprimido e triturar, lembrando que não é para pilar, é só para ir triturando, Então, é um material muito utilizado em laboratório. Quanto ao pó resultante, eu posso transferir para
um outro recipiente. Caso tenha algum pó aderido aqui nas paredes internas, eu posso, por exemplo, pegar uma pinça, que é uma pinça de aço, e raspar. Veja que numa extremidade eu tenho uma pazinha que eu posso raspar. Aqui eu tenho uma parte côncava, né? Uma colherzinha para pegar esse pó. Então é um material também muito utilizado em laboratório. Aqui nós temos a pipeta. É uma vidraria bastante utilizada em laboratório para medir volumes de líquido com alta precisão. O líquido entra por aqui até chegar na marca de aferição. Agora veja bem, em hipótese alguma, pode-se colocar a boca para sugar o líquido, independente de que líquido seja. Para fazer a sucção aqui, a gente usa o chamado pipetador, que é esse instrumentozinho aqui, ó. A gente encaixa na pipeta, coloca a pipeta no recipiente onde tem o líquido, por exemplo, e aí começa a pipetar. É só fazer isso aqui, ó, e aí vai ocorrendo a sucção do líquido, e o líquido vai sendo introduzido na pipeta. Aí depois que o líquido chega até a marca necessária, a gente tira o pipetador, põe aqui o polegar ou outro dedo para isolar a pressão, e aí o material não goteja. Ao passo que vai folgando aqui o dedo, o material começa a gotejar novamente. E aí faz de acordo com a necessidade de cada um. No laboratório também, nós temos o balão de fundo chato, tá? Ele apoia num recipiente linear. Tem também o balão de fundo redondo, é aquele que está ali no aquecimento. Então veja bem, esses balões servem para transportar líquidos. Temos também o balão volumétrico. Aqui, ó, o balão volumétrico é muito utilizado no preparo de soluções. Aqui mesmo tem uma solução de soda cáustica que foi preparada há pouco tempo. E nós utilizamos também no laboratório os chamados tubos de ensaio, tá? São tubos de vidro, muito utilizado para pequenos aquecimentos, pequenas reações químicas. Como esse material é levado ao aquecimento e a gente não pode segurar com os dedos, pois pode queimar a mão, a gente usa essa pinça de madeira, por exemplo. Aparece um prendedor de roupa, coloca aqui a pinça de madeira, segura aqui na pontinha e leva ao aquecimento. Agora, precisamos ter alguns cuidados. Na hora do aquecimento, essa borda jamais pode ser apontada para alguém ou para si próprio, pois ocorre com frequência respingos. Então essa borda tem que ficar apontada para um local que não passa ninguém, numa parede, por exemplo. E aí, para que vocês entendam melhor, nós temos aqui uma lamparina a álcool. Aqui eu coloco o fogo, vai ficar a chama acesa. Eu ponho aqui sobre uma bancada, sobre uma mesa. E aqui, ó, com o auxílio da pinça, a gente começa a aquecer o líquido que está no tubo de ensaio. Sempre assim, ó, fazendo movimentos de vai e vem. E aí o líquido começa a vaporizar, ficando apenas o soluto, por exemplo, que estava misturado com esse líquido. E também pode utilizar para outras finalidades. E para apagar o fogo, jamais sopre, pois se você soprar, pode ocorrer dessa válvula romper e o álcool que está aqui dentro, sendo inflamável, pode provocar um incêndio desnecessário. E aí a gente faz só o seguinte, ó, pega a tampinha, cobre aqui, bloqueia o oxigênio e o fogo apaga. No laboratório a gente também utiliza esse recipiente que é chamado de Erlenmeyer. Esse recipiente ele é muito utilizado num processo de titulação. A gente pode preparar uma série de soluções, de reações com esse recipiente aqui também. Utilizamos também no laboratório esse outro instrumento chamado de proveta. Proveta serve para medição de líquidos, serve para transferir um líquido de um recipiente para outro e também algumas reações químicas podem ocorrer no interior desse recipiente. Temos também o chamado funil de separação ou funil de Bromo. Isso aqui, pessoal, é muito utilizado na separação de líquidos immiscíveis, como por exemplo, água e óleo.
Aproveite para assistir, caso não tenha assistido ainda, a aula sobre separação de misturas, e lá você verá eu separando o óleo da água usando esse instrumento aqui. Tem também o pissete, que é esse aqui, ó, de plástico, porque a gente usa para pôr água, né? Transferir água daqui para algum recipiente geralmente menor. Em atividades que sejam necessárias, o óculos de segurança deve ser utilizado, né, imprescindivelmente. As luvas de borracha também devem ser utilizadas, a depender dos materiais que se forem trabalhar em laboratório. A máscara também, tudo depende do tipo de experimento utilizado em laboratório. O conta-gotas, né, para a gente transferir líquidos em pequena quantidade de um recipiente para outro. Então, assim, no laboratório tem vários e vários instrumentos. Esse aqui, ó, que eu estou mostrando aqui atrás, é a chamada bureta. Ela é utilizada para o processo chamado de titulação, que também já foi mostrado aqui em outras aulas, na aula sobre soluções. É bom que vocês assistam para se inteirar melhor de como esses instrumentos funcionam, realmente assim na prática, sem ser apenas nesse momento aqui teórico. E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês os cuidados básicos que se deve ter em laboratório, tá? Bem como saber se comportar e atuar num ambiente como este. As regras de segurança em laboratório resultam de uma série de esforços de pessoas comprometidas na preservação da integridade física de quem frequenta um espaço como este. Então, veja bem, primeiramente, vou mostrar para vocês aqui a indumentária apropriada para o laboratório. Tenho aqui um jaleco, ou guarda-pó, ou avental, como alguns podem querer chamar. Então, veja bem, o jaleco, ele tem a manga longa, tá? Não é para ficar cobrindo as mãos, geralmente ele vem até o punho. O tamanho dele é, em média, até os joelhos. E assim, pessoal, essa vestimenta não resolve todos os problemas, porém ameniza bastante situações inconvenientes. O tecido, o recomendado é que seja de algodão, porque as fibras naturais resistem a temperaturas maiores, por exemplo, mas poderia ser também um material sintético, caso o trabalho não seja diretamente com aquecimento. Então, esta é a indumentária padrão para um laboratório de química. Agora veja, pessoal, além de estar usando o jaleco, é conveniente que esteja com uma calça, conforme eu estou aqui, pode ser uma calça jeans ou uma calça de algodão, desde que não seja uma calça inteiramente de material sintético, tá? Então, é fundamental que esteja usando calça. E também é muito importante que esteja usando calçado, um sapato fechado. Nada de sapato aberto, de sandalinha, tá? Sapato sempre fechado para preservar mais ainda a sua integridade. Vai que em algum momento ocorra ali um respingo sem perceber e cai bem em cima do pé. Então, com o sapato fechado, a gente já tem uma condição maior de se precaver. A gente tem uma blindagem a mais. Então, pessoal, o óculos de segurança, que eu já apresentei a vocês, é de fundamental importância no preparo de soluções, principalmente quando essas soluções têm respingos, tá? Tem aquecimento, e também o uso de luvas, principalmente quando trabalho com material corrosivo. Então, pessoal, sobre a indumentária proibida, aqui no laboratório não é permitido usar shorts, não é permitido usar sandálias, como eu já comentei com vocês, não é conveniente usar lentes de contato, principalmente quando for aquecer materiais. Não é conveniente usar braceletes, brincos muito longos, porque acidentes podem ocorrer por conta disso. Quando for trabalhar com aquecimento, quem tiver o cabelo longo tem que prender o cabelo. Então, ter sempre esses cuidados para que não ocorra nenhuma situação desconfortável. Olha, pessoal, agora sobre os atos individuais. O que é que a gente tem que fazer no laboratório? Primeiramente, lave as mãos antes e após a realização de um experimento. Lave antes, principalmente, para não contaminar o reagente que você for trabalhar. E lave depois para não deixar em suas mãos vestígios desses materiais, né? Evitando assim possíveis outras contaminações.
E se você for realizar 2 experimentos diferentes, entre um e outro também lave suas mãos, para manter sempre o padrão de neutralização nessas situações. Olha pessoal, muitos laboratórios têm chuveiro de emergência, lava-óleos, extintores de incêndio, que sempre é o recomendado. Então, certifique-se do local onde cada um desses itens estejam. Caso seja necessário, você já vai imediatamente nesse tipo de local, justamente para não perder tempo. Da mesma forma que a gente pode fazer algumas coisas, a gente também não pode fazer outras. Por exemplo, fumar em laboratório não é permitido comer, não é permitido beber, isso para evitar qualquer possível contaminação. Não é permitido correr, não é permitido debruçar sobre as bancadas. Pessoal, essas bancadas, às vezes ocorre que alguém derrame aqui até sem querer algum ácido, por exemplo, e a pessoa vai e debruça por cima ou senta em cima. Então, as bancadas não foram feitas para esse tipo de descanso. Então, pessoal, evite esse tipo de comportamento para que as atividades em laboratório sejam cada vez mais prazerosas. Também, pessoal, não é permitido sentar no chão. Se for usar o laboratório, de preferência, não faça o uso de forma solitária. Sempre tem alguém te acompanhando. Outra coisa, não manuseie diretamente o material que você não conheça, mesmo por curiosidade. Não cheire, não prove, né? Não toque a mão diretamente, porque muitos ácidos, por exemplo, muitas bases, são incolores e podem confundir com água. E, no entanto, podem ser materiais altamente corrosivos. Então, jamais tenha contato direto, principalmente se você não conheceu o produto. Agora, pessoal, veja bem. Se for preparar uma solução de ácido com água, em se tratando de ácido concentrado, jamais coloque a água sobre o ácido. É o contrário. Vai colocando o ácido vagarosamente sobre a água em agitação constante. Essa água tem que estar sendo agitada e o ácido sendo despejado cuidadosamente. Isso para evitar possíveis respingos. Quando se estiver trabalhando com soluções químicas, precisa ter muito cuidado. Mais de 80% delas são tóxicas. Então veja bem, ao transportar soluções, deve ser feito em recipiente apropriado. Jamais transporte uma solução em um recipiente que tenha o gargalo muito extenso, pois pode derramar. Procure sempre um recipiente com um gargalo mais estreito. E se não tiver jeito, se tiver que transportar em um recipiente maior, então ande com muito cuidado para evitar que esse material derrame. Nas soluções, sempre é colocada uma etiqueta indicando a concentração e também a data que ela foi preparada, porque muitas têm um prazo de validade curto, né? Outras têm um prazo de validade maior. Então, sempre se certifique da data de validade e da concentração daquele reagente, para que você obtenha os resultados esperados em uma reação química. Então, pessoal, também tenha sempre o cuidado. Se você usou o material, após utilizar, lave-o da forma adequada, põe para secar, para que outra pessoa, ao utilizar, não passe por nenhuma situação desconfortável. Então, terminou o experimento, lave as vidrarias com muito cuidado para não se machucar. Se alguma vidraria quebrar, um becker trincar, já não serve mais para o uso. Tem que ser descartado e descartado da forma adequada. Um material concentrado, quando você retira uma amostra dele, essa amostra não deve mais ser devolvida para aquele mesmo recipiente de origem, pois você pode contaminá-lo. Então, pegue apenas a quantidade que for utilizar. Mantenha a economia, tá? Não desperdice. E esses materiais, quando forem descartados, devem ser feitos da forma correta. Posteriormente, teremos uma outra aula explicando sobre o descarte desses materiais, a forma mais correta de se fazer. Outra coisa, pessoal, quando for fazer aquecimento, nunca aqueça de forma brusca uma substância. Tenha sempre o cuidado, tem que ser feito de forma gradual, tá? Se você estiver trabalhando com outras pessoas no laboratório, se aqueceu algum material, tem que deixar uma sinalização que o material está sob alta temperatura, para evitar assim que de forma descuidada alguém possa se machucar. Outra coisa,
Quando você estiver trabalhando com solventes voláteis, né, que vaporiza com facilidade, evite trabalhar com chama exposta. Quando for transferir um material de um recipiente para outro, observe onde está o rótulo, segure sempre do lado em que esteja o rótulo, tire a tampa com o cuidado devido e aí transfira para outro recipiente. Sempre dessa forma. Se fizer o contrário, eventualmente pode escoar um pouco da substância e com o tempo apagar o que está no rótulo, causando assim confusão. Então evite transferir dessa forma. Segure sempre ao lado que tem o rótulo e aí transfira da forma adequada. Outra coisa, quando for guardar um reagente, um recipiente, certifique-se da compatibilidade do recipiente com o material. Por exemplo, se eu for guardar ácido clorídrico, eu posso guardar em um recipiente de plástico, né? Agora, se eu for guardar ácido sulfúrico, jamais eu posso fazer isso. Tem que ser apenas em recipiente de vidro. Então, conheça a compatibilidade antes de fazer a transferência do reagente para os seus respectivos recipientes. Pessoal, na descrição do vídeo estou deixando aí um exercício sobre o que foi abordado aqui hoje. Faça e na próxima aula eu trago a correção para vocês. Desse modo, vou encerrando essa aula. Espero ter contribuído bastante para o conhecimento de vocês. Se gostou dessa aula, deixe lá um joinha, se inscreva no canal caso não seja inscrito e não esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima, galera. Tchau!